Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Segundou, né? O pessoal geralmente coloca sextou, sabadou. Para nós hoje, segundou, né? Segunda-feira, início da semana 39. Nós estamos na reta final aí do Antigo Testamento. Dá a impressão de ser muito, né? O que faltam, alguns livros aí que a gente sabe que ainda falta. Mas são exatamente essa semana e a outra. Nós temos 2 semanas e nós vamos finalizar o Antigo Testamento. E daqui 2 semanas a gente já começa o Novo Testamento a partir de Mateus. Então, eu estou muito feliz porque eu sei que não é fácil essa caminhada, mas ela é gratificante porque o Senhor vai ministrando a nossa vida, porque o Senhor vai falando conosco, porque a gente vai percebendo o quão é fácil, né? Quanto é, ao mesmo tempo que eu falei que é difícil, mas o quanto é fácil parar ali 15, 20 minutos, meia hora do nosso dia, de um turbilhão de compromissos e situações, e a gente para e conversa com o Senhor e fala com o Senhor e deixa o Senhor também falar conosco através da sua palavra. Então, eu creio que você está aqui comigo e tem desfrutado também dessa presença doce e maravilhosa do Espírito Santo ministrando aí tua vida. Porque a mim ele tem ministrado muito já esse ano. Vamos lá, gente, se vocês aproveitaram lá os estudos, né, de escatologia do livro de Daniel, então vocês já devem estar aí se deliciando com alguns entendimentos que a gente tem a respeito desse livro e que você pode então com mais profundidade entender o que o Senhor está falando dentro do livro do Daniel. Hoje a gente termina, né? Daniel 10, 11 e 12. A gente finaliza o livro hoje, segunda-feira, início dessa semana, dia 18 de setembro, né? Estamos aí caminhando para mais da metade do mês de setembro já. E rapidinho vocês vão ver que vai acabar, né? Porque a gente já começa o Novo Testamento dentro do mês de outubro, né? A gente termina o Velho Testamento dia 1º de outubro, né? E a gente já começa o Novo Testamento a partir do dia 2 de outubro, tá bom? Vamos orar, gente, entregar esse momento para o Senhor e começar aqui nossa leitura. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa semana que nós estamos iniciando. Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado durante essas 38 semanas. Te damos louvor, Senhor, pela nossa vida em segurança, em paz, em harmonia. Nós estamos felizes, Senhor, com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós estamos muito felizes pelos confrontos que o Senhor tem trazido no nosso espírito, pela revelação que o Senhor tem trazido da Tua palavra. Seja pouco, Pai, ou seja muito, nós sabemos que nós temos nos alimentado do Senhor, desse pão vivo que desceu do céu e já habitou entre nós. Obrigada, Jesus, por mais essa semana que está se iniciando, e eu creio, Pai, que o Senhor vai continuar nos ensinando e agora fechando esse ciclo do Velho Testamento conosco, através da saída do teu povo do exílio, através, Senhor, do início da reconstrução de Jerusalém, dos muros, através desses pequenos profetas que o Senhor levantou nesses últimos tempos, e que o Senhor vai falar então conosco através deles. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, e fala ao meu coração e fala ao coração dos teus filhos que estão acompanhando aqui com a gente a leitura. Obrigada, Deus. Nós te louvamos. Amém. Vamos lá, gente. Então, semana 39, dia 1. Hoje nós vamos ler então Daniel a partir do capítulo 10, fechando ele no capítulo 12. 10, 1 diz assim: No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Essa visão mostrava alguns fatos que com toda certeza iriam acontecer no futuro. Tempos muito difíceis que haveriam de vir, tempos de guerra e sofrimento. Dessa vez Daniel entendeu perfeitamente a visão. Eu, Daniel, tive a visão depois de passar 3 semanas lamentando e chorando. Durante essas 3 semanas não comi nem bebi nada, nem carne nem vinho, nem as gostosas sobremesas do palácio. Também não usei nenhuma essência aromática. Então, um dia, no 24º dia do 1º mês, eu estava andando pela margem do grande rio Tigre. Olhei para cima e vi um homem vestido com uma roupa de linho, usando um cinto de ouro puro. A pele desse homem brilhava, do seu rosto saía uma luz parecida com a dos relâmpagos e os seus olhos eram chamas de fogo.
Os seus braços e pés pareciam feitos de bronze polido, de tanto que brilhavam, e quando ele falou, eu tive a impressão de estar ouvindo uma grande multidão. Somente eu, Daniel, enxerguei aquela visão. Os meus companheiros não viram coisa alguma, mas de repente ficaram completamente apavorados e correram procurando um lugar para se esconder. Assim fiquei sozinho. Quando vi aquela pessoa tão impressionante, perdi completamente as forças. Fiquei muito pálido, pronto a desmaiar de tanto medo. Quando ele falou comigo, caí com o som da sua voz, prostrado no chão, e perdi os sentidos. Mais uma mão me tocou e me levantou, deixando-me apoiado nos joelhos vacilantes e nas mãos. Aí ouvi uma voz que dizia: Daniel, Deus o ama muito, levante-se e ouça o que vou dizer, porque Deus me mandou falar com você. Então me levantei, ainda tremendo. Ele continuou e disse: Não fique assustado, Daniel. Os seus pedidos foram ouvidos no céu e respondidos no primeiro dia. Quando você começou a jejuar diante de Deus e a orar pedindo sabedoria, eu fui enviado para encontrá-lo. Mas durante 21 dias, o príncipe que domina o reino da Pérsia me impediu. Foi então que Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Assim, eu consegui vencer os soberanos do reino da Pérsia. Eu vim para contar a você o que vai acontecer ao seu povo no fim da história, porque o cumprimento dessa profecia ainda está muito longe. Enquanto ele falava, eu olhava para o chão sem poder dizer uma única palavra. Aí alguém que parecia ser um homem tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e voltei a falar. Então disse aquele mensageiro celeste: Meu Senhor, fiquei com muito medo ao vê-lo, perdi as forças completamente. Como é que uma pessoa como eu pode falar com o meu Senhor? Não tenho mais forças, mal posso respirar. Então aquele que parecia ser um homem me tocou mais uma vez e senti minhas forças voltarem. Deus o ama muito, ele me disse. Não tenha medo, que a paz esteja com você. Seja forte, seja forte. Quando ele falou isso, eu me senti forte como nunca e disse a ele: Agora o Senhor pode continuar a falar, porque me fez ficar forte novamente. Então ele me disse: Você sabe por que eu vim até aqui? Depois, quando eu partir, terei de lutar novamente contra o príncipe da Pérsia e depois contra o príncipe da Grécia. Vim para contar a você o que está escrito no livro da verdade. E o único que vai me ajudar nessa luta é Miguel, o príncipe que protege o seu povo Israel. Então, o capítulo 10 fala dessa outra visão que Daniel começa a ter, agora já no reinado da Pérsia, né? Dos Medo-Persas. Quem está no reinado agora é Ciro. O reinado de Nabucodonosor e do seu filho Belsazar acabara. A Babilônia já tinha sido tomada pelo Império Medo-Persa e era Ciro agora que estava no poder, e Daniel continuava na Babilônia, sendo conselheiro de Ciro, sendo conselheiro do Império Medo-Persa a partir ali da Babilônia. E o Senhor então começa a falar com ele e ele perde totalmente as forças, ele está dizendo, porque aquilo que Deus vai falar, aquilo que o Espírito Santo daquele momento, através do anjo, veio falar com ele, era muito forte, era muito profundo. Ele tem a visão de um anjo, mas ele também tem a visão de um homem vestido de linho, com um cinto de ouro. Isso pode ser novamente uma teofania do próprio Senhor ou esse anjo que se vestia dessa forma. E ele fala então dessa briga, dessas lutas espirituais no reino do Espírito. Ele fala do príncipe da Pérsia, ele fala do príncipe da Grécia, que ele vai ter que lutar também, e quem ajuda nessas batalhas, esses anjos, esse homem que está falando aqui, é Gabriel, que é o príncipe que protege o povo de Israel. Gente, Miguel provavelmente é o anjo protetor de Israel, é o anjo guerreiro de Israel. É ele que é citado lá em Apocalipse também na batalha final. Então é ele quem o Senhor desde o início colocou para ser esse príncipe sobre o seu povo. Assim como existem principados e potestades malignos sobre regiões específicas, o Senhor também tem colocado príncipes, né, anjos do Senhor para guerrear em favor do seu povo também lá em Israel. Capítulo 11. Do primeiro ano do reinado de Dario, rei dos Medos, eu fui mandado para animá-lo e ajudá-lo. Agora vou mostrar a você o que vai acontecer no futuro. A Pérsia ainda vai ter 3 reis. Esses serão seguidos por um 4º rei, mais rico que todos eles.
Ele vai usar sua riqueza para formar um grande exército e tentará destruir o reino da Grécia. Depois disso, um grande rei vai surgir e dominar um enorme império. Tudo o que desejar fazer, ele vai conseguir. Mas quando estiver no máximo do poder, seu reino será quebrado, dividido em 4 partes mais fracas. Esses 4 novos reinos não vão ser dominados pelos filhos do grande rei. O seu reino será arrancado e entregue a outros. Um desses novos reis, o rei do sul, criará uma nação poderosa, mas seus generais vão se revoltar. O rei perderá o trono, porém os generais acabarão deixando o reino ainda mais forte que antes. Mas depois de alguns anos, eles farão um tratado de paz. Como prova de amizade e confiança, a filha do rei do sul se casará com o rei do norte, mas ele não manterá o seu poder e sua descendência não sobreviverá. Aí ela será assassinada junto com sua escota real e com seu filho. Porém, quando seu irmão se tornar rei no lugar dela, fará guerra contra o rei do norte e o vencerá entrando na sua fortaleza. Ao voltar para o Egito, levará os ídolos e imagens deles. Além disso, levará para sua terra muitos objetos de ouro e de prata. Depois, haverá paz entre eles por alguns anos. Após esse período de paz, o rei do norte fará um ataque rápido contra o rei do sul, mas voltará depressa para sua terra. Porém, os filhos desse rei vão reunir um grande exército e, passando por Israel, atacarão as fortalezas do reino do sul. O rei do sul vai reagir valentemente, atacando e derrotando o grande exército do rei do norte. Então, cheio de orgulho, o rei do sul mandará matar milhares de soldados inimigos. Apesar disso, a alegria da vitória vai durar pouco tempo. Alguns anos depois, o rei do norte voltará à guerra com um exército maior e mais bem treinado que o anterior. Além disso, outras nações vão se unir contra o rei do sul. Até alguns judeus revoltados vão se juntar a esse exército para cumprirem a profecia, mas não conseguirão nada com isso. O rei do norte e seus aliados cercarão algumas fortalezas do rei do sul e vencerão as batalhas. Os orgulhosos soldados do rei do sul serão completamente derrotados e os melhores deles não resistirão. O rei do norte continuará avançando com seus exércitos e ninguém será capaz de deter o seu avanço. Ele invadirá a terra magnífica e levará consigo todas as riquezas. Para conquistar completamente o rei do sul, ele tentará fazer uma aliança com ele, dará sua filha em casamento ao rei do sul. Ela será uma espiã para seu pai, mas o plano não vai dar resultado. Depois disso, esse rei atacará as cidades do litoral e conquistará muitas delas. Mas um certo comandante vai derrotá-lo numa batalha, fazendo seu exército se retirar envergonhado. Durante a volta para a fortaleza da sua terra, esse rei tropeçará e cairá, e assim desaparecerá. O rei que virá depois dele será lembrado como o rei que mandou um cobrador de impostos para enriquecer a sua terra. O seu reinado será curto e ele morrerá misteriosamente, mas não na guerra ou no conflito. O rei que virá a seguir será um homem muito mau, a quem o reino não pertencerá por direito de família. Ele se tornará rei fazendo intrigas, em pleno tempo de paz. Ao se tornar rei, vai eliminar todos os seus inimigos, inclusive o príncipe da aliança. As promessas desse rei não valerão coisa alguma. Sua maneira de conseguir realizar a sua vontade será mentira. Mesmo tendo poucos seguidores, ele se tornará um rei muito poderoso. Ele invadirá as terras mais ricas sem aviso e fará algo que nunca tinha sido feito antes. Vai dividir as terras dos ricos com o povo. Conseguirá conquistar muitas fortalezas poderosas, mas isso durará pouco tempo. Depois disso, com coragem, formará um grande exército para atacar o rei do sul. Por seu lado, o rei do sul também vai formar grandes tropas para a luta, mas apesar disso, os planos secretos do rei do norte darão resultados. Espiões do rei do norte viviam no próprio palácio do rei do sul. Causarão a derrota do rei do sul. O seu exército vai perder muitos soldados, entre mortos, feridos e os que fugirão do combate. Quando estiverem reunidos para tratar da paz, esses dois reis farão planos para enganar um ao outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra carregado de riquezas, planejará acabar com a Santa Aliança e fará grandes estragos,
matando e destruindo. Depois voltará para sua terra. Depois, no tempo determinado, o rei do norte voltará a atacar o sul. Dessa vez, porém, a história vai ser diferente. Aparecerão alguns navios de guerra vindos da costa ocidental. Ele ficará com medo e voltará para sua terra. Furioso por ter sido obrigado a fugir da batalha, o rei do norte atacará novamente a Santa Aliança, fazendo o que quiser. Dessa vez ele tratará com bondade aqueles que abandonaram a Santa Aliança. Suas forças se levantarão para desrespeitar a fortaleza e o templo, acabando com os sacrifícios diários e estabelecendo um sacrifício terrível. Estabelecerão um sacrilégio terrível, Ele prometerá muitas vantagens aos que violarem a Santa Aliança, e assim eles passarão a colaborar com o Rei do Norte. Apesar disso, as pessoas que conhecem o seu Deus serão corajosas e resistirão com firmeza. Aqueles que compreenderem as verdades espirituais ensinarão muita gente naqueles dias, mas estarão sempre correndo grande perigo. Muitos morrerão queimados, outros morrerão pela espada. Alguns serão presos, capturados e saqueados. De vez em quando eles receberão ajuda, mesmo que pequena. Mas alguns desses amigos serão falsos, fingindo ajudar, mas querendo na verdade tirar proveito para si mesmo. Alguns desses homens que entendem melhor as coisas espirituais tropeçarão e cairão, mas isso vai servir para deixá-los mais firmes, mais puros e limpos até chegar o fim de seus sofrimentos, no tempo determinado. Esse rei fará o que bem entender, dizendo ser maior que todos os deuses, ofendendo terrivelmente o Deus dos deuses e aumentando o poder, até que chegue a sua hora. Isso porque os planos de Deus nunca podem ser mudados. Ele não terá o mínimo respeito pelos deuses de seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem dará importância a qualquer Deus que apareça. Dirá que é maior que todos os deuses. O único Deus que ele adorará será o Deus da guerra, um Deus que seus pais nunca adoraram. A este ele oferecerá grandes riquezas, dizendo que é protegido por esse Deus. Ele conseguirá grandes vitórias contra os seus inimigos. Aos que obedecerem às suas ordens, ele dará posições importantes no seu reino e grandes áreas de terra, mas por um preço elevado. Quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul se envolverá no combate. Além disso, o rei do norte também lutará contra ele, com um grande exército e muitos navios, invadindo e destruindo muitos países como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Somente Moabe, Edom e parte da terra de Amon escaparão a essa invasão. O Egito e muitos outros países serão conquistados. O mau rei tomará para si todos os tesouros do Egito. A Líbia e a Etiópia obedecerão às suas ordens. Mas do leste e do norte virão más notícias que deixarão o mau rei muito preocupado. Cheio de ódio, ele sairá com o seu exército, determinado a matar muitas pessoas. Montará o seu quartel-general entre o mar e o belo monte, mas a sua hora chegará. Ele será destruído e ninguém poderá socorrê-lo. Gente, capítulo 11 é um capítulo bem extenso, né? São quantos versículos? 45 versículos. É um capítulo bem extenso. E ele, na verdade, está contando uma grande história desde o Império Medo-Persa até o Império Otomano, né? Na verdade, passa pelo Império Romano e termina no Império Otomano, que, na minha opinião, é o império que vai se levantar novamente nos últimos dias. O Império Otomano tem a ver com o Islã, né? Com os muçulmanos, com o islamismo, né? Com a religião do Islã. E é esse grande exército que vai se levantar, na minha opinião, nos últimos dias, tá? Eu falo isso por causa de alguns estudos que a gente fez, por causa de alguns livros de alguns teólogos, de alguns estudiosos da palavra que eu li e que me trazem, então, esse entendimento através de textos bíblicos e através da própria história. Se vocês pegarem o capítulo 11 inteiro de Daniel e vocês forem fatiando isso em períodos históricos, em períodos de história mesmo, entre o Império Medo-Persa, entre o Império Grego, entra o Império Romano e entra, por último, o Império Otomano no final. Então, eu acredito que Deus estava mostrando realmente para Daniel uma faixa bem grande da história, de modo que reis iam se levantar, iam ser derrubados, e a história ia sendo contada ao longo aqui desse período todo que Deus está mostrando
através do capítulo 11, tá bom? Impossível a gente falar aqui meia dúzia de palavras, porque realmente tem muita coisa inserida aqui nesse capítulo 11, mas vale a pena estudar se vocês tiverem interesse, com certeza vale a pena estudar esses impérios, né? Quem gosta aí da parte histórica, né, de estudar história, se você for aí nos canais de história do YouTube, você vai encontrar muito material sobre isso. Lógico, canais sérios, né, que falam aí de história de verdade, para mostrar esses períodos, e você vai perceber nitidamente do que Deus está falando nesse momento. Vamos para o capítulo 12, para a gente finalizar aqui o livro de Daniel. É um capítulo não muito grande, né, até curtinho em vista dos outros, e a gente fecha com chave de ouro aqui o livro de Daniel. Capítulo 12. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará para defender o seu povo. E haverá aqui na terra um tempo de terrível sofrimento como nunca houve até então. Mas todos os que tiverem seu nome escrito no livro serão salvos quando o sofrimento acabar. Muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna, alguns receberão castigo para a vergonha eterna. Então os sábios brilharão como o sol, e os que levaram outras pessoas a obedecer a Deus brilharão para sempre como as estrelas. Mas você, Daniel, guarde segredo sobre essa profecia, deixe-a selada, para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos, quando haverá grande busca de conhecimento por todo o mundo. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 homens, um em cada margem do rio. Um desses dois perguntou ao que estava vestido de roupa de linho e se achava sobre as águas do rio: quanto tempo vai passar até essas coisas extraordinárias acontecerem? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, respondeu, levantando as mãos para o céu e jurando por aquele que vive para sempre, que tudo isso aconteceria depois de o povo de Deus ter pedido seu poder por 3 anos e meio. Eu ouvi o que ele disse, mas não entendi o que ele queria dizer. Então perguntei: meu senhor, qual será o resultado de tudo isso? E ele me respondeu: deixe isso comigo, Daniel. O que eu falei só vai ser entendido quando chegar o fim dos tempos. Muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições. Os perversos, entretanto, continuarão a fazer o mal e nunca entenderão esta profecia. Só os que querem mesmo aprender compreenderão o que ela significa. A partir do dia em que os sacrifícios diários forem interrompidos e o sacrilégio terrível for colocado no templo para ser adorado, haverá ainda 1290 dias. Felizes são as pessoas que esperam e alcançam o fim dos 1335 dias. Você, Daniel, deve levar sua vida normalmente até o fim. O dia do seu descanso vai chegar. E então, depois de muito tempo, você vai ressuscitar para receber o seu justo prêmio. Nossa, gente, que tremendo, né? Receber uma palavra dessa, finalizando o livro, de que Daniel poderia descansar, porque ele ressuscitaria para a vida eterna e ainda receberia o seu prêmio. Não tem profecia mais poderosa para a gente finalizar um livro, e uma palavra vinda de Deus dessa forma, né? Com certeza deixou Daniel extremamente feliz e ao mesmo tempo atormentado, né, no seu espírito por ter tido tantas visões, por ter recebido tantas profecias tão profundas, né, principalmente a respeito do fim dos tempos. Daniel talvez seja o livro que mais tem profecias muito exatas, né, sobre o final dos tempos mesmo. Aqui principalmente no capítulo 12 ele fala um pouquinho sobre isso também, sobre os tempos, né, dos 7 anos de tribulação, da grande tribulação, e dos 3 anos e meio que vai então fazer o fim de todas as coisas com a volta de Jesus e tudo mais. Então Daniel é um livro extremamente profético, não é menor do que os outros, menor talvez em capítulos, mas com grandes profecias, né? E com certeza Deus tem muito para nos ensinar dentro desse livro. Se você tiver oportunidade, realmente eu te aconselho a estudar lá com a gente no curso de escatologia que já está aí no canal. Vocês vão ver quanta beleza a gente encontra dentro desse livro, Deus falando conosco de forma tão poderosa. Amém? Gente, Deus abençoe. Ótimo início de semana. Segunda-feira abençoada para vocês. Amanhã, terça-feira, a gente começa o livro de Esdras. Por que Esdras, Elisângela? Eu pensei que ia já fazer os últimos livros aqui do Antigo Testamento. Não, a gente vai voltar alguns livros na Bíblia
porque a história de Esdras e Neemias é justamente a história da libertação do povo do exílio da Babilônia, que é o que vai acontecer agora, e eles vão voltar para a terra de Judá e Jerusalém para começar a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, e então vai se cumprir a palavra do Senhor de que eles só ficariam exilados durante 70 anos, e depois eles voltariam para a sua terra. Amém? Então a gente tem aí o início do livro de Esdras amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta em nome de Jesus. Amém?